É uma grande honra poder compartilhar com vocês a nossa experiência. No tratamento da presbiopia, podemos atuar na córnea ou podemos atuar no cristalino. Vamos, em 3 minutos, explicar porque é que atuando no cristalino e, essencialmente, realizando cirurgia de cristalino transparente e não cirurgia de catarata, porque a lente trifocal deve ser a nossa opção em detrimento de outro tipo de lentes que temos à nossa disposição, como sejam as de foco estendido, baixa adição ou lentes refrativas. Já foi comentada a Fine Vision de forma extensa e eu gostaria apenas de ressaltar aqueles pontos-chave que nos levam a eleger esta lente como uma das nossas trifocais de eleição. Antes de tudo, e voltando aqui à discussão anterior, a Fine Vision é a lente que nos dá a maior preditibilidade refrativa, usando cálculos multifórmula e cálculo de Barrett, comparando com a Panoptix ou com a trifocal da Zeiss. A Fine Vision é a lente que nos dá um target mais preciso nos nossos doentes, seja lente esférica ou tórica. Usamos sempre anel de tensão capsular nas nossas cirurgias e isso ajuda-nos também a alcançar quer uma centragem melhor da lente, quer também uma estabilidade rotacional adicional. É a lente de eleição quando estamos a falar em correção do astigmatismo, porque esta lente tem, no fundo, 4 pontos de apoio que nos permitem um suporte melhor da lente no saco capsular, sem os inconvenientes dos 4 pontos de apoio de uma lente em prato que usamos muitos anos e que realmente tinha alguma utilidade em sacos grandes míopes. Por último, é também a nossa lente de eleição quando operamos lensectomia refrativa em doentes míopes que têm uma exigência de visão de perto superior, por exemplo, a 1 hipermetro. Aqui vemos claramente que qualquer lente trifocal oferece resultados visuais e refrativos satisfatórios e isto especificamente e especialmente reforçado na cirurgia do cristalino transparente. E então, o que é que as lentes de baixa adição ou foco estendido pretendiam? Bom, pretendiam anular alguns efeitos laterais das lentes difrativas clássicas, como a sensibilidade ao contraste diminuída e os fenómenos desfotópsicos, oferecendo alguma qualidade de visão. O que vimos nos trabalhos que fizemos nos últimos 2 anos é que realmente oferecem uma qualidade de visão ao longe idêntica a uma lente monofocal, e esta é uma curva de comparação de uma lente monofocal com a lente Restor 2,5, mas realmente a partir das adições de 2 dioptrias até às mais 4, as lentes realmente entregam ou oferecem uma correção de perto que é claramente insuficiente para o nosso doente e que, portanto, não devem ser a primeira opção num doente que tem uma indicação, por exemplo, para colocar uma lente trifocal. Aqui podemos perceber, por exemplo, para a Restor 2,5, uma lente que tem uma sensibilidade ao contraste praticamente sobreponível a uma lente monofocal. O mesmo podemos dizer da lente Symfony. A lente Symfony foi-nos um pouco apresentada como uma lente que poderia romper, nomeadamente, com os dogmas dos fenómenos disfotópsicos. Ora, nós sabemos que os doentes com lentes de foco estendido, seja com a Symfony, seja com outras 2 lentes com as quais temos experiência ainda inicial, a Precision e a lente Mini-Well, são doentes que vão apresentar também alguns fenómenos de halos e glare. E, portanto, nós não podemos decidir implantar esta lente apenas justificando ao doente essa eventual hipotética vantagem. Este é um estudo que apresentamos há 2 anos, mostrando que a lente Symfony, implantada com um target refrativo plano nos 2 olhos, sem monovisão, é uma lente que oferece uma ótima visão de longe, de intermédio, igual à Restor 2,5, mas uma visão de perto muito insuficiente para alguns doentes que procuram a lensectomia refrativa para uma independência completa de óculos, mesmo para a visão de perto. Aqui vemos as curvas de desenfoque destas 2 lentes, onde vemos que a Restor 2,5 é ligeiramente superior à Symfony para perto, sendo a Symfony ligeiramente superior na visão intermédia que a Restor 2,5. E aqui vemos, inclusive, que a Symfony, pela questão da aberração cromática que foi comentada anteriormente, oferece uma melhor sensibilidade ao contraste. Portanto, como conclusão, na lensectomia do cristalino transparente, a lente trifocal ou uma lente trifocal deve, na minha opinião, ser a nossa primeira opção. Implantando bilateralmente, vamos obter um altíssimo grau de satisfação dos nossos doentes.
As lentes difrativas de baixa adição ou de foco estendido, a meu ver, servem para doentes mais velhos, com catarata, doentes menos exigentes, doentes sem necessidade ou que não procuram uma independência completa de óculos e doentes que possam ter algumas contraindicações relativas para as lentes difrativas trifocais, mas que podemos nós satisfazê-los com este tipo de lentes. Portanto, não se trata de competir entre foco estendido e trifocalidade, a meu ver, são dois campeonatos completamente à parte e realmente cada uma destas lentes tem o seu tipo de doente e, portanto, não devemos um pouco abrir uma guerra que, a meu ver, é artificial. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta para algum componente da mesa? A experiência da mesa, né? De uma lente de foco estendido no olho dominante e uma trifocal no outro olho, no não dominante. Se é algo que chama atenção ou nem por isso? Eu posso responder? Nós não temos experiência com mix and match. Eu creio que já discutimos aqui inúmeros aspectos que são cruciais na cirurgia do cristalino transparente. Começamos pela biometria, começamos pela questão da toricidade, como calculamos a lente tórica, como alinhamos, como manuseamos estes aspectos todos. Eu creio que, felizmente para nós, temos lentes de qualidade tão elevada, nós não precisamos de fazer ou de acrescentar uma variável extra, que é a questão da dominância ocular e a questão da expectativa do doente. Eu acho que é mais um ponto contra o nosso trabalho, ou que nos pode trazer problemas, do que propriamente benefícios, tendo em conta as lentes que temos hoje, 2018. Você tem experiência de mix and match? Alessandra tem? Raquel? Eu tenho poucos casos em que eu lancei mão disso. Antes de usar a plataforma Fisiol, eu usava uma outra trifocal e a paciente ficou com uma leve miopia. Ela ficou com 0,75 de miopia e isso aumentou muito a queixa dela de desconforto noturno. E é uma paciente muito próxima da família, então foi uma situação bem complicada, foi bem difícil lidar nesse período. Então, o que eu sugeri para ela? Eu falei, vou mudar de lente no outro olho, se você fica bem, a gente não mexe, se você preferir, a gente depois ou troca a lente ou faz uma refrativa para tratar esse grau residual. E eu coloquei uma lente de foco estendido no outro olho e ela ficou muito, muito satisfeita. Então, eu acho que isso é o que a gente, de vez em quando, a gente pode lançar mão disso. Eu acho que depende de cada caso. Eu concordo com o Thiago, eu acho que generalizar isso é muito complicado. Eu acho que tem casos que a gente vai ter que lançar mão disso para melhorar um pouco a satisfação de pacientes específicos, porque melhorou muito a qualidade de visão para longe, nesse caso especificamente. Mas ela é uma paciente complicada, ela tinha alteração de superfície ocular, ela tem outros problemas que fizeram com que isso acontecesse. Não é a minha rotina fazer isso. Eu não tenho experiência com a mix and match do foco estendido. Quando eu faço mix and match, eu faço da Panoptix com a Fisiol. As duas são amarelas, as duas têm visão de perto a 40 centímetros, a Panoptix tem visão intermediária a 60, a Fisiol a 70 e longe não existe conflito. Mas com a foco estendido eu não tenho experiência. Nós precisamos entregar a sala, mas... Ellos tienen la experiencia como médicos, yo como médico y como paciente. ¿Me entienden? Yo, cuando de noche miro con el ojo del Fisiol, yo veo halos. No son molestos. Puedo manejar, puedo conducir, puedo hacer de todo, pero veo halos. Cuando veo con mi ojo fágico más 0,75, no veo halos. Con los dos, los halos disminuyen, porque el ojo dominante toma la mejor imagen siempre en el cerebro. Uno no sabe cómo se forma la imagen en el cerebro, pero es una reformación, una reconcientización de la imagen a partir de neurotransmisores. Entonces se ve que el cerebro, ya lo vemos en la monovisión,
que muchos anulan prácticamente la visión del ojo que está para cerca. Entonces yo creo que es una muy buena opción combinarlos con EDOF o dejarlos planos con monofocales, pero hay que elegir los pacientes, porque si uno hace eso, pierde un poco de calidad de cerca. Si yo tuviera fisiol en los dos ojos, de cerca vería mucho mejor, aunque me puedo arreglar perfectamente para hacer todos mis trabajos, pero estoy convencido de que si los dos ojos estuvieran con un trifocal, la visión de cerca sería mejor. Entonces lo que tenemos que hacer es elegir el paciente de acuerdo a los hábitos, los deportes, lo que le gusta. Si es un filatelista, yo le pongo fisiol en los dos. Si hace windsurf, juega al tenis, maneja una moto, 1 y 1. Muito bom.